Olá, hoje eu gostaria de falar aqui sobre os critérios usados para julgar os pastores, tá? Diante de alguma denúncia. Bom, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, deixe primeiro eu me apresentar aqui, tá? A você que não me conhece, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, por onde estive durante mais de 20 anos, e eu tenho relatado nos meus vídeos tudo que vi, tudo que vivi nos bastidores, tá? E tenho trazido à baila esses assuntos de maneira a ajudar as pessoas e servir como um alerta. E eu espero poder estar ajudando você, tá bom? Quero pedir, caso você goste desse vídeo, que você dê uma curtida aqui embaixo, um like, e que você compartilhe com o maior número de pessoas. Não seja egoísta. Se Deus está lhe dando, então reparta o pão com aqueles que também estão famintos, tá certo? Peço também que você se inscreva no meu canal, porque eu tenho preparado um conteúdo exclusivo para aqueles que fazem parte aqui comigo desse canal, aqueles que se inscreveram. E aí você vai estar recebendo notificações. No momento exato em que eu publicar um novo vídeo, você será avisado. Tá bom assim? Bem, deixa eu falar sobre os critérios que são usados para julgar os pastores, submeter os pastores a julgamentos diante de denúncias. Eu já senti muito na pele, sabe, essa questão de falsas denúncias. Isso desde que eu comecei na obra, na Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu era auxiliar na minha primeira igreja, que foi Piripiri. Vejam vocês, eu me lembro que eu estava na Marinha, tá? E fiquei 1 ano na Marinha, tá? E nesse período que eu estava na Marinha, como os meus pais estavam separados, então minha mãe morava longe do bairro em que eu congregava, tá? Frequentava a igreja, e o meu pai, ele havia também ido morar com uma irmã minha, e eu fiquei ali sozinho naquele bairro, e eu tinha que ir todo dia para a base e voltar, a base naval. E um colega meu de igreja, ele me deu hospedagem. Eu fiquei por um período morando na casa dele. Bom, como a família era grande, então eu dormia num colchão ali na sala, tá? E assim aconteceu aí por alguns meses. O que ocorre? Um certo dia eu me arrumei, ia saindo já, estava fardado, e de repente a esposa do irmão desse amigo meu, ela me chamou e me pediu meu telefone. E aí eu falei para ela, tá bom, um momento só que eu vou pegar o papel, a caneta para anotar. Ainda não era uma época aí de celulares modernos. Mas isso, na verdade, foi um argumento meu, um subterfúgio, porque eu percebi uma certa maldade. E o que eu fiz? Eu saí dali, né? Como a Bíblia ensina, olha, fugir da aparência do mal, né? E eu saí fora dali. E fui para a base. Só que nesse período, eu já estava em transição, já eram os últimos dias meus lá na base, na Marinha, porque eu estava esperando só o meu desligamento, porque eu ia entrar, tá, para fazer a obra de Deus logo em seguida. Muito bem. Naquele dia eu estava na Marinha e tocou o telefone e mandaram me chamar. E quando eu fui atender, era ela. Ela disse, não, eu estou te ligando porque eu estou com problemas com meu esposo, tá? E eu não amo mais ele. Eu falei assim, olha, mas o que eu tenho a ver com isso? Outra coisa, como é que você está me ligando se eu não lhe dei o meu telefone? E ela falou, não, eu consegui com um tio meu que trabalha aí na base, que é da Marinha também. E ele me deu. Eu estava na escola de formação de reservistas navais, e ela ligou para lá, e mandaram me chamar para atender o telefone. E foi quando eu disse, eu vou desligar, que eu estou ocupado aqui, e desliguei o telefone. Muito bem, aconteceu esse episódio. E eu voltei no dia seguinte para casa. E quando eu cheguei lá, eu fui pegando minhas coisas,
arrumando minha mala, minhas coisas para ir embora. E as pessoas daquela família não entenderam nada. E eu também não podia falar abertamente, porque eu iria gerar uma série de problemas. Mas eu conversei com o irmão, esse amigo meu, que era irmão do marido dela, conversei com ele, expus a situação. Olha, eu estou saindo por causa disso. Ok, e fui embora. Voltei, fui para a casa da minha mãe. Saí da Marinha e entrei na obra. E no meu primeiro mês de obra de igreja, eu também tinha relatado esse episódio para a pessoa que era líder do grupo jovem na época, tá? Que até então era obreiro e participava do grupo jovem. Bom, com um mês que eu estava lá, de repente um dia, eu já estava auxiliando, o pastor manda me chamar no escritório. E quando eu entro no escritório, quem está lá? Ela, sentada. E aí o pastor falou assim: olha, Natália, essa moça veio fazer uma denúncia contra você, dizendo que você está dando em cima dela. E aí, quando ele falou isso, eu falei: olha, pastor, um momento só um momento. E saí dali da sala e liguei, né, para esse amigo meu, que era irmão do marido dela, para a líder do grupo jovem também, e ainda a mãe desse amigo meu, que eu tinha muita consideração, foi quem me acolheu na casa dela, então eu também contei para ela, no dia que ela me ligou lá atrás, quando eu estava na Marinha ainda. Só que ela não sabia que eu tinha falado para todo mundo. Tá? E aí, eu chamei e fiquei aguardando eles. Entrei na sala de novo e falei: olha, pastor, um momento só, que eu só falo quando as minhas testemunhas chegarem. E de repente entraram 3 pessoas no escritório. E quando ela viu a sogra dela, quando ela viu o cunhado dela, e veio a líder do grupo jovem, ela ficou branca. E aí eles falaram do acontecido, inclusive o cunhado dela, esse amigo meu, irmão do marido dela, disse o seguinte: olha, inclusive ela já me fez proposta de ter caso comigo. Eu que sou irmão do marido dela. Então imagina. E ali ela começou a chorar e confessou que ela fazia aquilo porque ela estava apaixonada por mim. Né? Então, veja a situação. Agora, já imaginou se Deus não tivesse me dado aquela direção, ou de repente eu não tivesse tido uma oportunidade, sabe, de juntar ali testemunhas, se eu não percebesse a maldade, como é que eu iria provar a minha inocência? E se tivesse ali um pastor irresponsável, injusto, imparcial, ele iria arrancar minha cabeça. Não é verdade? Ele iria me excluir. Não é verdade? Ora, um outro episódio, só para você entender onde eu quero chegar, se deu lá em Sorocaba. Inclusive um abraço e um beijo no coração de vocês aí de Sorocaba. Tá bom? Quantas boas recordações. Foram 11 meses aí, no ano de 2001 para 2002, que eu estive em Sorocaba. Eu amo vocês aí de Sorocaba. Tá bom? Vocês têm o meu respeito, tá? O meu carinho. Os obreiros, os membros, enfim. Vocês que não fazem parte mais da igreja hoje também, que saíram, estão em outras denominações, tá? Aí em Sorocaba, talvez até hoje vocês não sabem por que eu saí de Sorocaba. Eu vou contar para vocês agora. Quando eu estava em Sorocaba, então nós ficamos aí 11 meses. Tá? E esses 11 meses foram de muito trabalho, de muita dedicação. Tá? Eu peguei a igreja da mão de um bispo que só fazia arrancar dinheiro do povo. Tá? Que é o Newton Patrício. Só fazia arrancar 3 ofertas na reunião. Eu cheguei e encontrei a igreja vazia. E ele arrancava o couro das pessoas. O camarada era um pedaço de cavalo. Certo? Como é que se diz? Segundo relatos, que quando eu cheguei já encontrei a situação, ele batia na esposa, segundo depoimentos, segundo relatos da época. Muito bem. E eu comecei a fazer um trabalho aí, na cidade.
Só que a minha maneira de trabalhar sempre foi uma maneira assim. Eu nunca fui bom e nem ruim. Porque Deus não me ensina a ser bom nem ruim. Certo? Todo bom ou todo ruim, então ele não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Então você não tem que ser bom nem ruim, você tem que ser justo. Porque se você for justo, então você vai estar, digamos assim, você vai estar sendo por quem é correto e deixando de ser por quem é errado. Lembra quando Jesus, quando chegaram assim, falaram para Jesus, bom mestre? Jesus falou, olha, não me chama de bom não. Bom é um só, que é Deus que está no céu. Então, nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Então, na sua vida, ou na sua empresa, você que é empresário, dentro da sua casa, tá? Não seja bom nem ruim. No seu convívio com as pessoas, se alguém quiser te achar ruim, que ache. Se alguém quiser te achar bom, que ache. Mas não fique esperando das pessoas, tá? Que elas te considerem boas ou ruins. Seja justo. Tá certo? Seja justo. Tem uma música aqui que tá sobrevoando aqui, mas vamos em frente. Muito bem. Então, o que acontece? Ali havia um tecladista nessa igreja, que esse tecladista, primeiro, tinha um pastor lá, que nós fizemos até campanha para ele, na época de vereador, tá? Que foi o pastor Irineu Toledo. E nós fizemos ali uma campanha, o elegemos para vereador ali. Como também, na época, na mesma campanha, eu elegi um deputado estadual aí, que na época foi o Souza, tá? Inclusive, quando eu cheguei para ele, não era esse Souza o candidato a deputado, era um outro. E assim que eu cheguei para ele, era candidato, já tinha sido apresentado no altar e tudo, já tinha todo o material de campanha e tal, já tinha sido preparado para ele. E de repente, eu recebi uma denúncia de que ele estava tendo um caso, tá? Um caso homossexual. E eu, o que eu fiz? Diferentemente do que fizeram comigo, tá? O que eu fiz? Eu fui responsável. E o que eu fiz? Bom, a pessoa que me fez a denúncia, eu coloquei de frente, mandei chamá-lo, assim como também mandei chamar o rapaz que fez a denúncia, que nem era da igreja esse rapaz, certo? Mais um motivo ainda para eu chamá-lo. Levei-os num estúdio de rádio que tinha lá, desliguei os microfones, eu tirei os microfones que tinham ali, porém tinha um vaso de plantas. E eu peguei um microfone lapela, para você que não conhece, uma lapela como se fosse um microfone, aquele microfone que você coloca aqui assim, ó, tá? Por dentro da gravata, ou num terno, para fazer o programa de televisão. Eu tinha um microfone desse no estúdio, o que eu fiz? Coloquei dentro daquela planta, ali escondido. E quando eles entraram no estúdio, para todos os efeitos, aqueles microfones estavam desligados, sem os cabos conectados. Então eles imaginaram que não estava sendo gravado, mas eu estava gravando tudo. Tá? E ali então, aquele rapaz muito contundente falou assim, não, nós tivemos um caso no shopping, tá? Pode pedir as câmeras lá, foi tal dia, tal horário, em tal lugar. Tá? E contou tudo com riqueza de detalhes. E esse pastor, que era o candidato, na época deputado lá, ele confessou tudo. Confessou tudo. Claro, no início tentou, depois o rapaz foi dizendo para ele, fale que não foi isso, foi assim, foi desse jeito, e ele então falou comigo, né? Cláudio, isso realmente aconteceu, foi assim. Porque esse pastor tinha sido no passado, tá? Como é que se diz? Tinha esse comportamento homossexual, tá? Eu não tenho nada contra ninguém, nenhum ser humano. Eu amo a todos os seres humanos, independentemente do que eles sejam, tá certo? Vou ensiná-los a palavra de Deus, como ela é, tá certo? O que não quer dizer que eu seja melhor do que eles, ou eles melhores do que eu, ou que eles sejam diferentes de mim, eu deles, não, tá? Simplesmente, cada um escolhe o que quer para a sua própria vida, essa é a realidade, mas eu creio que está escrito na Bíblia, e vou pela Bíblia. Muito bem, é um direito que eu tenho, assim como ele tem o direito de fazer a opção sexual dele, eu respeito, tá certo? Respeito. Muito bem. Aí o que eu fiz?
Bom, depois de tudo apurado direitinho, só que ele não sabia que eu tinha gravado. Aí levei ele lá para São Paulo. Estava em Sorocaba, eu no carro e levei para São Paulo. Era um candidato a deputado. E lá levei ao bispo Sidney Marques. E apresentei a situação toda. Só que quando chegou lá, e ele foi com a esposa dele, ele era casado, com filho e tal, ele foi com a esposa dele. Só que ao chegar lá, quando eu relatei a situação, ele negou. Ele me desmentiu, tá? Na frente de todo mundo. Ou seja, ele assumiu na frente do rapaz, mas me desmentiu lá. Quando ele falou isso, eu peguei um disquetezinho que eu tinha na época, tá? Era chamado MD. Ainda era época de MD. Era um tipo de disquete quadradozinho assim que usava assim rádio na época. E aí eu entreguei ao bispo na frente dele e falei: bispo, se eu estou mentindo, então está aqui a confissão dele. E ele tomou aquele susto, a esposa dele também. O bispo pediu um aparelho, colocou e estava lá a confissão dele. E na mesma hora ele foi desligado. E eu tive que escolher outro lá em Sorocaba, ou melhor, eles mandaram outro lá, tá? Para eu fazer a campanha para ele se eleger. Então eu elegi o deputado estadual, elegi o vereador. O que ocorre? E aí eu lembro que esse vereador, né, ele, uma época, estava lá medindo forças com um pastor. E aí eu disciplinei os dois, corrigi, disciplinei, tá? Apliquei a disciplina correta, porque dois pastores não poderiam estar se bicando do jeito que estavam. Apliquei a disciplina, muito bem. Tive aí um problema, tá? Em Sorocaba. Um outro problema, um tecladista, que não era pastor nem nada, mas o que ele fazia? Esse tecladista, ele usava lá uma gravata, tocava com gravata, até aí tudo bem. Só que ele queria atender as pessoas como se fosse pastor. E já havia uma denúncia para ele que ele estava assediando mulheres na igreja, aí em Sorocaba. E eu fui em cima dele, falei: a partir de hoje você vai tocar, não usa gravata, e eu não quero você atendendo ninguém aqui na igreja. Você não recebe pela igreja para ser o quê? Tecladista? Seja tecladista. E eu criei um outro problema. Então veja que eu estava ali com uma carta marcada. Eu estava ali incomodando muita gente. Mas eu nunca tive problema com isso. Se a pessoa tivesse que me odiar porque eu estava fazendo a obra como tem que ser feita, podia me odiar. Tá? Eu não quero que Deus me odeie. E aí o que ocorreu? Bom, o episódio que culminou a minha saída daí, eu fui arrancado daí pelo Romualdo, tá? De uma forma truculenta e injusta. E por quê? Teve um casamento aí na igreja, certo? De uma pastora, se não me engano, Miúcha, o nome dela, eram duas gêmeas, tá? Inclusive foi uma igreja que eu passei que tinha pastor, tinha duas gêmeas, pastoras. E uma delas se casou com um pastor que veio da Angola, tá? Eu fiz o casamento, pronto. Foi o único casamento que eu fiz nos 11 meses que eu estive em Sorocaba. Você que é de Sorocaba sabe disso. Você se recorda de algum outro casamento que eu fiz? Não. Eu só fiz esse casamento e mais nenhum outro. E o que ocorreu? Um belo dia, uma sexta-feira à noite, me lembro como se fosse hoje, me chega um casal, depois que eu acabei a reunião da noite, perguntando: olha, o senhor, amanhã o casamento vai ser que horas? Eu falei: que casamento? E eles falaram: não, o casamento, está marcado o nosso casamento para amanhã. Eu falei: como assim? Eu sou o bispo da igreja, da região, e eu não fui comunicado desse casamento. E eles falaram: não, mas aí a gente tem que casar, porque já tem tudo preparado, e convidados, e álbum, e tudo, tá? Eu falei: olha, preste atenção. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que a igreja determina. Eu sou bispo da igreja, então a igreja determina. E ela determina que seja como? O casal que deseja casar na igreja, tá? Eles devem fazer o seguinte: eles têm que comunicar um mês de antecedência, tá? 1 mês, 3 semanas. Por quê? Porque, comunicando o pastor responsável da igreja, ele pega os documentos, tá? Que é certidão de casamento no civil, toda a documentação do casal, leva para a sede do Estado, aonde lá a parte administrativa, o pessoal do escritório, vai fazer o quê? Vai pegar essa certidão,
vai pegar um livro ata de casamento e vai registrar em cartório para oficializar a união do casal. E aí aquele livro, tá, é mandado de volta para aquele pastor, para que no dia do casamento seja assinado pelos noivos. Então não é assim a migué, a la vontade. Eu não posso realizar um casamento que não seja oficial, porque eu vou preso. E eu falei, olha, infelizmente, vocês não me comunicaram, não posso fazer nada. E aí, o que eles fizeram? Aí, conseguiram lá uma chácara, tá? E realizaram o casamento. Chamaram um pastor lá de outra igreja e fizeram o casamento. Muito bem. Quando um belo dia, poucos dias depois, eu recebo uma ligação da sede do Estado de São Paulo, dizendo, olha, o bispo Moro está mandando um e-mail aí para o senhor ler, e depois ele vai ligar para o senhor. Eu falei, tá bom. E veio as folhas, era fax, não era e-mail, fax. Eu recebi aquelas folhas de fax, e comecei a ler, eram umas 4 folhas. E nessas folhas me detonaram. Quem? Esse tecladista, que era antigo na igreja aí, e tinha um grupinho que ele conseguiu, sabe, juntar esse grupinho de pessoas, num universo de uma igreja que tinha 3.000 e tantos membros, ele conseguiu juntar ali umas 5, 6, 7 pessoas, certo? Fizeram lá, e aí disseram o seguinte, que eu havia humilhado essa esposa, esse casal de noivos, na frente dos seus convidados, no dia do casamento, mas como se nem casamento teve? Não teve casamento. Você se lembra de algum casamento que eu fiz aí em Sorocaba, que não tenha sido da pastora Miúcha? Eu nunca fiz casamento aí. Mas eu fui tirado daí de Sorocaba, arrancado pelo bispo Romualdo, por causa de uma denúncia de que eu havia humilhado ela na frente dos convidados. Mas o que aconteceu foi isso que eu estou relatando para vocês. Eu tinha que obedecer a igreja. Era assim o procedimento. Não era ele chegar um dia antes do casamento. E outra coisa, era uma sexta-feira à noite, um sábado. Ainda que eu quisesse fazer o casamento, eu não poderia. Porque no sábado o escritório da igreja, o departamento que cuidava disso, não funcionava. E não só isso também, o cartório não funcionava para registrar. Então eles fizeram tudo errado, quiseram colocar a culpa em mim. Tá? E aí, quando eu li tudo aquilo, aí eles disseram assim, outra coisa, a igreja aqui em Sorocaba está vazia, não entra ninguém, desde que o bispo Nilton saiu daqui e veio o bispo Natan. Foi o inverso, eu peguei a igreja dele vazia, tá? Porque ele dava bronca nas pessoas, na frente de todo mundo, e eu sempre tratei as pessoas com respeito, não só obreiros, mas como membros também. E aí, ele disse que a igreja está vazia, só que numa página, nas 4 páginas, numa página ele disse que a igreja está vazia. Mas na hora de me acusar, para poder potencializar a acusação, o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, ele nos humilhou com a igreja cheia. Quer dizer, a igreja estava cheia na hora que eu humilhei, mas vivia vazia. Tá? Vivia vazia nos outros dias comuns. Primeiro que um casamento não enche uma igreja com 3.000 lugares. Ou enche? Não enche. Quase 3.000 lugares tinha Sorocaba. Será que os convidados dela davam 3.000 pessoas? Então veja como nós temos que ter cuidado com essa acusação aí. Quando chegou na próxima reunião, o bispo perguntou para mim, o Romualdo, eu falei, não, aí foi isso. O que ele teria que ter feito também? Apurado, chamado essas pessoas. E outra coisa, denúncia que não colocaram o nome. Certo? Eles não se identificaram. Como é que você vai aceitar uma denúncia sem se identificar? Eu estou aqui denunciando, colocando minha cara e todo mundo sabe meu nome. Tá certo? Aí o Romualdo falou, não, faz o seguinte, pelo sim, pelo não, você vai sair de lá. E me mandou para Taboão, Guarulhos, uma igreja de 1.000 pessoas. Tá? Aí eu fui para Taboão, Guarulhos, vocês estão me assistindo aí, que se lembram de mim, Taboão, Guarulhos, onde eu fiquei apenas 28 dias. Porque com 28 dias, ele mesmo ligou para mim de volta, mandando eu vir para a Bahia, o Clodomir estava aqui na época, porque havia despencado a reunião dos empresários daqui, me trouxeram para cá para eu levantar novamente. Deixei com 10.000 pessoas, estava só com 1.400 pessoas. Então, tem que se ter muito cuidado, porque muitos homens de Deus, muitas esposas, tá? Às vezes recebem acusação de pessoas
irresponsáveis porque estão com mágoa, estão com ódio daquela pessoa, porque aquele pastor, aquele bispo contrariou os interesses de um determinado grupo dentro da igreja. Então, você que é pastor, que tem a sua denominação, você que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você é um bispo, tá? Ou de outras denominações, cuidado. Cuidado para não estarem cometendo injustiça. Avalie toda denúncia. Tá? Faça uma cariação. Puxa vida, se esses políticos aí, bandidos que a gente vê, tá? Eles não são julgados assim. Nem um ladrão, um assaltante é julgado assim. Às vezes é colocado ali as testemunhas, ele tem direito à defesa. É colocado ali a cariação. Mas, na Igreja Universal do Reino de Deus, acontece assim. Infelizmente, é uma triste realidade. Então, esse é mais um relato do que vi e do que vivi nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Caso você tenha gostado desse vídeo, curte aqui, dá um like, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas possível para que elas tenham acesso a essas informações. E se inscreva, caso você não se inscreveu ainda no meu canal. Vai ser um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Eu tenho preparado um conteúdo exclusivo para você, tá bom? Que se inscrever aqui no meu canal e você receberá notificações diárias do exato momento em que eu publicar cada novo vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.